Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Cat, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Recentemente, eu e meu marido completamos o ano de casado, e durante esse primeiro ano de casados eu pude perceber alguns erros que eu estava cometendo e eu já vim relatar pra vocês. Então, assim que eu estava convicta de que eu queria casar, que eu queria construir uma família com ele, eu via muitos comentários de pessoas que derramavam suas frustrações nas outras, tipo, como forma de alerta, só que de alerta não tem nada. E quando eu via esses relatos, eu acabava ficando com medo de errar. E esse medo de errar me fez ficar procurando os mínimos detalhes, ficar procurando defeitos e olhando cada coisa atentamente para que eu não cometesse o mesmo erro que essas pessoas cometeram. Só que eu acho super certo, é super válido a gente conhecer os defeitos do outro, até mesmo para saber se o outro tem defeitos que são suportáveis pra gente, pra toda a vida, né? Só que eu estava em um nível que Deus precisou me repreender. E Deus me repreendeu com a passagem do livro de Romanos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: o justo juízo de Deus. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Assim que eu li esse versículo, eu fiquei em choque. Eu já entendi que era comigo, que porque eu estava fazendo isso, eu estava procurando defeitos no outro sem olhar para os meus. E isso foi um choque. Eu já de imediato já me arrependi, já comecei a pedir perdão para Deus e procurar mudar isso em mim. E pasmem, quando nos casamos, todos os defeitos que eu procurei nele, eu encontrei em mim. Não que ele não tenha defeito, todo mundo tem defeitos, mas eu pude perceber cada vez mais as minhas misérias, os meus erros, o quão ruim eu sou e o quanto eu preciso de Deus para ser alguém melhor, tanto para ele como para todas as pessoas que me cercam. O segundo erro que eu cometi foi colocar as coisas na frente das pessoas, quando na verdade tem que ser o inverso, tem que colocar as pessoas na frente das coisas. E como assim colocar as coisas na frente das pessoas? Porque quando a gente casa, principalmente a gente mulher, a gente tem um tique de querer tudo organizado, todos os mínimos detalhes. Quando a gente organiza uma coisa, não quer que fique fora de lugar, que não tenha bagunça, que não tenha nada para lugar, tudo sempre em ordem. Só que isso não existe, né? Uma casa 100% intacta, com tudo organizado, é sinal de que não tem ninguém nela, ninguém morando nela. E isso me irritava demais. Tipo, quando eu organizava as coisas e ele já chegava do trabalho, colocava uma coisinha ali, outra fora do lugar, isso estava me consumindo. Tipo, você não percebe? Tem que deixar tudo organizado, sendo que não pode ser assim. São coisas bobas, são coisas mínimas que a gente pode fazer, entendeu? Porque o bem-estar do outro tem que vir antes dessas coisas. Uma camisa jogada em algum lugar não é mais importante do que o bem-estar da pessoa que a gente ama. Imagine se Deus fizesse isso com a gente, quantas bagunças a gente não faz e Deus tem que organizar, tem que nos ajudar, tem que fazer sempre por nós. E a gente, com a pessoa que a gente ama, a gente meio que não tem paciência, colocando as coisas na frente do bem-estar das pessoas. E quando eu percebi isso em mim, eu já comecei logo a querer mudar. Tipo, não é fácil, a gente tem que trabalhar diariamente isso pra mudar, pra saber que uma pequena baguncinha não é tão importante quanto a pessoa que a gente ama, e que tudo bem a gente organizar, conversar de forma assertiva, sem brigar, sem tantas reclamações, sem pesar no outro. O terceiro erro que eu cometi foi ser uma pessoa impaciente, sem paciência alguma. Esse erro ele tá ligado ao outro, mas eu gostaria de enfatizar esse erro para que eu explicasse um pouco melhor. Que a falta de paciência em si, ela não vinha da coisa em si, mas sim do que eu estava fazendo. Eu percebi que sempre que eu estava focando em algo, seja no celular, seja na televisão, e ele queria minha atenção de alguma forma, eu já me irritava, porque eu dava mais importância para o que eu estava fazendo do que para o que ele estava me falando ou mostrando. Sendo que não pode ser dessa forma, porque quando é o inverso, quando a gente quer a atenção do outro, a gente quer que o outro também esteja ali pra gente. Então por que não estaremos para o outro? E eu percebi isso, que quando eu tava muito focada vendo alguma série ou mexendo em alguma coisa, e ele querendo minha atenção de certa forma, eu já ficava irritada, já me irritava, sendo que essas coisas são fúteis, né? Tudo isso pode esperar, mas o outro ao nosso lado tem que ser sempre o mais importante.
Então, quando eu percebi esse erro também, eu já busquei logo, sempre que ele me chamava, eu pausava e escutava o que ele tinha pra falar, já pra dando mais importância pra a pessoa que tá ao meu lado do que pra um simples celular, uma televisão, uma série que pode pausar e vai continuar da mesma forma. E o quarto erro que eu cometi foi ter um olhar pessimista. Então, como assim um olhar pessimista? Todo mundo sabe que quando a pessoa se casa, o casal, tanto no primeiro quanto no segundo ano de casados, eles acabam se endividando, né? Tendo muitas contas para pagar, porque estão começando a vida do zero, é tudo muito novo, são boletos, são faturas, são contas fixas, são milhares de coisas que tem que pagar, que tem que conciliar. E quando essas contas estavam chegando e eu via que possivelmente não poderíamos pagar algumas contas, eu já tinha um olhar muito pessimista, um olhar preocupado para essas coisas, achando que nunca conseguiríamos pagar, que não vai se resolver, que vai ser sempre assim, e bererê barará, sempre dando atenção para as preocupações, focando naquilo que estava me preocupando e esquecendo de olhar com esperança para Deus, de olhar com esperança para um Deus que é provedor, para um Deus que não desampara os seus filhos. E essa preocupação excessiva estava, de certa forma, me adoecendo. Eu estava ficando muito triste sem conseguir fazer as coisas do cotidiano. E quando eu percebi isso, eu quis logo mudar isso, porque quando a gente dá espaço para a preocupação tomar lugar para um lugar que pertence a Deus, porque o nosso foco tem que estar em Deus, a gente fica triste, a gente fica angustiado, a gente fica remoendo, a gente não consegue fazer nada. E a gente tem que mudar essa perspectiva de olhar sempre com esperança, né? Porque esperança não é aquilo que se vê. Porque se a gente vê, não é esperança. Esperança tem que ser em Deus. Tem que ser num Deus que provê, num Deus que não deixa faltar, num Deus que não falha. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, por ter me escutado. Fique com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.